Bom dia, estamos no ar. Bom dia. É um prazer estar conversando hoje aqui com vocês um pouquinho sobre esse assunto que, especialmente nesse mês de julho, a gente tem debatido bastante. A gente está no mês do Julho Amarelo. É um mês de conscientização sobre as hepatites virais, mas que a gente aproveita também para falar um pouquinho sobre outras causas de doenças hepáticas. E nesse momento a gente vai estar falando das hepatites virais, mas também da doença gordurosa hepática, que hoje é considerada a principal causa de doença crônica do fígado, principal causa de procura ao consultório do hepatologista, e inclusive a principal causa de necessidade de transplante do fígado. O meu nome é Perla, eu sou médica judiciária aqui do Tribunal de Justiça, mas estou também fora daqui, trabalho como gastroenterologista na Santa Casa de Misericórdia de São Paulo e na Unifesp. Para a gente começar a falar um pouco sobre hepatites, né, eu acho fundamental a gente voltar, né, um pouquinho sobre o conceito do termo hepatite. Isso porque eu vejo que quando eu começo a atender um paciente e eu falo que por algum motivo ele tem uma hepatite, já tem um estigma muito grande com essa nomenclatura, né? Todo mundo acha, hepatite é um quadro de uma infecção viral. Mas não necessariamente. Hepatite é qualquer processo inflamatório no fígado, inflamação essa que pode ser desde um quadro agudo até um quadro crônico, pode ser desde um quadro muito leve, muito brando, que o paciente não tem sintoma nenhum e que a gente vai detectar só através de realização de exames específicos, exames laboratoriais ou exames de imagem, até um quadro mais avançado, podendo evoluir até para uma cirrose no fígado. E as hepatites, elas podem ter várias causas, né? Então, eu posso sim ter as hepatites virais, mas posso ter as hepatites causadas por medicamentos, hepatites autoimunes, hepatite gordurosa e assim por diante. E qual que é a importância do fígado? Não estou querendo puxar sardinha aqui, né, para o meu órgão, né, para o órgão que eu defendo, mas o fígado, ele tem uma vital importância para o nosso organismo. Ele é responsável pelo metabolismo, filtragem, digamos assim, das principais substâncias que a gente coloca dentro do nosso organismo, desde alimentos, suplementos, até medicamentos, qualquer substância, mais ou menos 80% dessas substâncias que a gente coloca para dentro do nosso organismo são metabolizadas no fígado. Além disso, ele age armazenando a energia do nosso organismo na forma de glicose, né, o açúcar, proteínas, aminoácidos e lipídios. Então, ele também é responsável pelo metabolismo dessas substâncias no organismo. Além disso tudo, como ele vai estar metabolizando as substâncias, ele vai estar também eliminando essas substâncias através da bile. Então, a bile é uma importante forma de eliminação de metabólitos tóxicos do organismo. E por fim, ele também é de suma importância na produção de várias substâncias no organismo necessárias para o funcionamento adequado do nosso corpo. Como eu tinha falado, tem várias causas de hepatites, ou seja, de inflamação no fígado. Causas essas que vão desde as hepatites tóxicas, e aí eu acho importante até a gente abrir um parêntese, apesar de não ser o tema da nossa aula, a gente falar sobre as possíveis causas de toxicidade para o nosso organismo. E as hepatites tóxicas ou tóxico-medicamentosas, elas podem ser causadas por medicamentos, mas podem ser causadas também por suplementos, por fitoterápicos, substâncias naturais, chás, de ervas. E aí a gente fica sempre aquela ideia, mas se é natural não deve fazer mal. Não é bem assim que funciona. O que eu costumo sempre falar para os pacientes é o seguinte, se eu não estou duvidando que, por exemplo, um chá tenha um efeito benéfico para o organismo. O nosso grande problema é que essa substância ela não foi devidamente estudada. Então, a gente não sabe qual a dose necessária para essa substância ter o potencial efeito benéfico. A gente não sabe também
quando essa substância pode causar algum efeito nocivo para o organismo e a partir de que dose ela seria causadora desse efeito nocivo. Então, a gente acaba tendo um risco muito grande de estar usando essas ervas, essas substâncias naturais, né, e que não são adequadamente estudadas. De modo que a gente tem até visto recentemente, né, na mídia, alguns casos de hepatites fulminantes, quadros graves, podendo levar a óbito, né, secundários ao uso desses substratos. Além das hepatites tóxicas, a gente tem as hepatites autoimunes, ou seja, quando o organismo produz anticorpos contra as células do fígado, levando a uma inflamação do fígado. A gente pode ter hepatite de causa vascular, quando eu tenho alguma alteração vascular, algum mecanismo de trombose, um choque cardiogênico, ou uma alteração, uma insuficiência cardíaca. Vamos deixar por último aqui as criptogênicas e, finalmente, a gente vai estar falando hoje sobre as hepatites infecciosas, principalmente aquelas de origem viral, né, e os distúrbios metabólicos, que são vários, mas o principal, o mais comum, é a doença hepática gordurosa metabólica. Esse último que eu deixei aqui para a gente estar falando, hepatite criptogênica, esse nome bonito, na verdade, nada mais é do que o grupo das hepatites que a gente faz todo um rastreio, toda uma investigação de possíveis causas, né, da doença, e no fim das contas a gente não consegue encontrar essa causa. Então a gente usa esse termo chique, né, um quadro criptogênico, ou seja, de causa desconhecida, tá bom? Entrando já especificamente no assunto das hepatites virais, quando a gente fala de uma hepatite causada por vírus, eu posso ter a hepatite causada por vírus chamados não hepatotrópicos, ou seja, aqueles que não têm um tropismo, não têm uma atração específica pelas células do fígado. Ele pode ter um acometimento sistêmico em todo o organismo, inclusive no fígado. E aí entra uma gama de vírus, que a gente já conhece muito bem. O vírus Epstein-Barr, causador da mononucleose, o citomegalovírus, herpes simples, herpes zoster, varicela zoster, causador da catapora, rubéola, sarampo, febre amarela, dengue e, inclusive, o agora famoso, né, Covid-19, que uma das manifestações da infecção pelo Covid-19 é uma hepatite transinfecciosa, geralmente um quadro leve. E além dos vírus não hepatotrópicos, a gente pode ter também as hepatites virais causadas por vírus chamados hepatotrópicos, ou seja, aqueles que têm um tropismo, uma atração especificamente pelo fígado. Então, quando eles geram um quadro infeccioso, eles vão necessariamente gerar sinais e sintomas, né, de inflamação no fígado, que são os vírus das hepatites A, B, C, D e E. As hepatites, como eu tinha falado, podem ser divididas em quadros agudos e quadros crônicos. O que vai diferenciar se é uma hepatite aguda e uma hepatite crônica é principalmente o tempo de evolução, né, de apresentação do quadro. Se esse tempo de apresentação é de menos de 6 meses, a gente chama de uma hepatite aguda. E se tem mais de 6 meses de duração, aí a gente passa a chamar de uma hepatite crônica. Das hepatites agudas, causadas pelos vírus hepatotrópicos, todos os 5, tanto os vírus A, B, C, D e E, podem causar um quadro agudo. E eles vão se diferenciar, principalmente, de acordo com a forma de transmissão, ou seja, como a gente pode ter o contato com esses vírus. O vírus da hepatite A e o vírus da hepatite E são transmitidos de forma fecal-oral, ou seja, através de contato com fezes de indivíduos contaminados. E como é que a gente pode ter esse contato, né, com fezes, né, de indivíduos contaminados? Se a gente não tem um adequado saneamento básico, e eu tenho, por exemplo, contato com uma água não filtrada, não fervida, ou seja, uma água não tratada, eu posso ter o contato com esses vírus. Se o indivíduo contaminado, ele sai do banheiro, não lava as mãos adequadamente, vai manejar, né, os objetos, eu também posso estar disseminando o vírus. O uso, né, e a ingestão de alimentos crus ou mal lavados, mal cozidos,
também aumenta o risco de transmissão desses vírus. E, inclusive, o ato sexual, principalmente aí no caso, a relação sexual anal, também tem o risco de transmissão desses vírus, não, na verdade, pela relação sexual em si, mas pela forma de contato com fezes, né, na relação anal. Além dessas hepatites de transmissão fecal-oral, a gente tem as hepatites B, C e D, que tem outras formas de transmissão. Aí a gente está falando de principais formas de transmissão: a parenteral, ou seja, através de contato com sangue contaminado. Como é que a gente pode ter esse contato com o sangue contaminado? Através de o compartilhamento de giletes, alicates de unha, agulhas, nos casos de pacientes drogaditos, ou mesmo aquelas cânulazinhas usadas em pacientes que fazem uso de drogas inalatórias, e muitas vezes eles compartilham e tem muitas vezes o sangramento da mucosa nasal. Dessa maneira você pode ter um contato com o sangue contaminado. Nas máquinas de hemodiálise, nas clínicas de hemodiálise, se você não tiver um cuidado adequado, pode ter a transmissão também da forma parenteral. O uso de materiais cirúrgicos, odontológicos, não adequadamente esterilizados, a realização de tatuagens, piercings, em locais que não façam também uma adequada esterilização dos seus materiais, né? E através da transfusão sanguínea, principalmente quem teve a transfusão sanguínea antes de 1993, teria um risco maior de contato com sangue contaminado, porque a partir de 93 é que começou a se ter um cuidado maior, né, de triagem e de rastreio das hepatites virais nos bancos de sangue. A outra forma de transmissão dessas hepatites é a transmissão sexual. E aí, independente aí da forma, né, de transmissão pela secreção vaginal, sêmen, você pode ter a transmissão do vírus. E, por fim, a transmissão vertical, que é a transmissão da mãe para o bebê, principalmente durante o nascimento. Que aí a gente pode ter a transmissão dessas hepatites. Falando das hepatites agudas, elas podem se apresentar desde uma forma anictérica, que é a forma, na verdade, mais comum de apresentação das hepatites agudas, independente do vírus que a gente estiver falando. O que é essa forma anictérica? É a forma sem sintomas. Que o paciente, na verdade, não tem praticamente sintoma nenhum, ele vai descobrir, por acaso, que ele teve já, em algum momento, a hepatite, né? E né, essa é a causa mais frequente, né, a forma mais frequente de apresentação das hepatites agudas. E a gente pode ter aquela forma mais comum, que a gente conhece mais, já ouviu falar, né, que é a forma ictérica. Quando, então, eu tenho a icterícia, amarelão na pele e na esclera, na conjuntiva, e, além disso, eu posso ter enjoo, mal-estar, outros sintomas associados. E eu posso ter desde um quadro leve, assintomático, até um quadro de uma hepatite fulminante, em que eu vou estar evoluindo para uma piora súbita da função do fígado e necessidade do transplante do fígado para evitar o desfecho final do óbito. Dos sintomas gerais das hepatites agudas, então, eu posso ter desde um mal-estar, enjoo, diminuição do apetite, dores nas juntas, febre baixa, até esse amarelão que eu tinha falado, né, na conjuntiva, na esclera. Eu posso ter a colúria, que é o que a gente chama da urina cor de Coca-Cola, né, a urina muito escura. As fezes ficam mais claras. Posso ter um desconforto abdominal mais inespecífico, com um aumento discreto do fígado e do baço. Falando já das hepatites crônicas, daquelas 5 hepatites virais, né, que a gente tinha falado inicialmente, hepatite A, B, C, D e E, apenas as hepatites B, C e D podem cronificar. A hepatite A e a hepatite E não cronificam. A hepatite crônica também a forma de transmissão, a gente já tinha falado, são as mesmas formas, né, contato com sangue contaminado, forma sexual ou da mãe para o bebê. E como é que elas vão se apresentar? Ou eles fazem o contato inicial com o vírus, a apresentação da hepatite aguda, essa hepatite aguda que pode ter sintomas, ou pode ser até com oligosintomas, ou seja, com poucos sintomas ou assintomática. Quando fazem o quadro agudo, podem evoluir para cura,
ou para insuficiência hepática fulminante. Mas, se o organismo não conseguiu desenvolver uma resposta imune adequada para combater o vírus, os pacientes podem evoluir para a forma crônica, ou seja, com uma duração prolongada de uma inflamação no fígado. Essa hepatite crônica, agindo ao longo de 10 a 20 anos, pode evoluir para cirrose, ou seja, quando eu tenho já um comprometimento da função do fígado, o fígado ele vai sofrendo, né, essa inflamação cronicamente, tentando se conter essa inflamação, até que chega um momento que ele não consegue mais estar controlando esse quadro inflamatório e ele vai perdendo a sua função. E o tratamento final da cirrose seria o transplante do fígado. E outra complicação temida das hepatites crônicas é o desenvolvimento do câncer no fígado, né, o carcinoma hepatocelular, que está muito frequentemente associado à cirrose hepática devido às infecções virais. Como, então, a gente, nos quadros das hepatites crônicas, na maioria das vezes, os pacientes, eles são completamente assintomáticos, não tem sintoma nenhum característico. E, então, você vai descobrir, né, você vai ter o diagnóstico nessa fase, se você fizer exames de triagem, fizer exames de rotina com a sorologia, ou se for, por exemplo, em exames admissionais, em exames de check-up, pode estar notando a alteração das enzimas do fígado, ou da função do fígado, ou realizar um ultrassom de rotina, e aí começar a haver alguma alteração, né, da forma do fígado, algumas alterações que indiquem um fígado já mais crônico. E se o paciente for doar sangue, porque na doação de sangue é feita toda uma triagem do paciente com realização de testes e sorológicos, várias sorologias, inclusive das hepatites virais. E se eu não fizer essa detecção, né, nessa fase em que eu tenho um quadro crônico assintomático, como é que isso vai se apresentar? Vai se apresentar já na fase tardia da doença, quando o paciente já tiver evoluído para uma cirrose. E aí eu vou ter, na verdade, a manifestação da cirrose hepática, que é a ascite, a barriga d'água, do desenvolvimento de varizes no esôfago, são esses vasinhos que têm alto risco de sangramento, e aí o sangramento digestivo, vômitos com sangue. Os homens podem se apresentar com a ginecomastia, o aumento da glândula mamária e a diminuição de pelos no corpo. Você pode ter a formação no corpo, né, na pele, nessas aranhas vasculares, esses vasinhos ou telangiectasias, que também são característicos do paciente com cirrose, assim como o que a gente chama do eritema palmar, essa palma da mão mais avermelhada. Falando agora da prevalência das hepatites virais, eu vou falar das principais hepatites, as mais frequentemente vistas aqui no nosso país, que são as hepatites A, B e C. A hepatite A, como eu tinha dito que ela tem transmissão fecal-oral, ela vai ser mais frequente em locais onde eu tenha baixas condições de saneamento básico. Então, o nosso país está incluído aí no meio, né? A gente, então, fala que os principais locais de acometimento, né, da hepatite A são América Latina, incluindo o Brasil, África e Ásia, Eurásia, né? A parte da Europa Oriental também incluída aqui. Já a hepatite B também tem uma localização, principalmente em áreas mais pobres, né, com menores programas de orientação da população, menores programas de vacinação, que a gente já tem a vacina disponível, e então a gente tem um grande número, né, de pacientes portadores de vírus B nas regiões da Ásia e África. E aqui no Brasil, a gente tem uma concentração, né, um bolsão de casos de hepatite B, principalmente na região amazônica, no norte do nosso país. E aqui, apesar de não estar mostrando nesse mapinha, mas eu tenho já nesse mapa específico do Brasil, um bolsão também de maior prevalência de hepatite B em Santa Catarina, né? Então, aqui mostrando justamente nos estados do norte e Santa Catarina como principais acometidos. Mas lógico que a gente tem hepatite B em todo o país. Então, eu tenho também bastante caso aqui em São Paulo, Rio de Janeiro, Nordeste, como um todo. Já a hepatite C.
A hepatite C, ela já tem uma distribuição mais heterogênea, ou seja, é uma distribuição em todo o globo, né, em todo o mundo. Aqui no Brasil, estima-se que a gente tem atualmente em torno aí de 1% da nossa população acometida com o vírus da hepatite C. Para vocês terem uma ideia, esse levantamento de 2018 mostra que, nessa época, estimava-se mais ou menos 657 mil pacientes, mil indivíduos infectados pelo vírus da hepatite C no Brasil. Desses 657 mil indivíduos infectados, só 186 mil sabiam ter o diagnóstico, né, da hepatite C. Ou seja, a gente tendo um gap aqui de mais ou menos 72% dos portadores do vírus C que nem sabem que tem a doença. E, por fim, desses que sabiam ter a doença, só 167 mil foram encaminhados para tratamento, tendo um gap também de mais ou menos 10% desses diagnosticados que não foram tratados. E esse número, né, para a gente é muito importante, por quê? Porque a hepatite C teve uma mudança nos últimos 7 anos impressionante, assim, incrível, em termos de tratamento. A gente até praticamente 2014 tinha um único tipo de tratamento disponível, um tratamento que não tinha uma resposta tão eficaz. A gente tinha ali, eu considerava uma resposta de no máximo 50% de chance de um diagnóstico, né, da hepatite, de um tratamento, desculpa, e cura da hepatite C. Mas, a partir de 2014, a gente começou a ter a disponibilização de novos tratamentos esses, que são super bem tolerados pelos pacientes, são medicações orais, né, são comprimidos por tempo curto de tratamento, com excelentes chances de resposta para cura, né? Ou seja, os remédios que a gente usa hoje têm 95% a 100% de chance de cura quando adequadamente usados. E o tempo de tratamento hoje é de 8 a, no máximo, 24 semanas de tratamento. Então, ou seja, a gente tem hoje tudo, né, na nossa mão para poder estar tratando e evitando a evolução desse paciente portador de hepatite C para um quadro de uma cirrose e de um câncer no fígado. Então, como é que a gente previne, né? Como é que a gente se previne contra as hepatites virais? Se a gente está falando das hepatites transmitidas de forma fecal-oral, a forma de prevenção é orientação da população quanto à higiene, né? Higiene tanto com lavagem de seus alimentos, o uso de água filtrada ou fervida, evitar o uso de alimentos crus, né, ou mal lavados, a orientação de lavagem das mãos depois de ir ao banheiro e antes de se alimentar. E o adequado tratamento do esgoto, né? Ou seja, melhorar as condições de saneamento básico da região. Se eu estar falando já das outras hepatites, né? Hepatite B, C e D, que tem as formas de transmissão parenteral, sexual e vertical, eu evito a transmissão dessas hepatites, melhorando o acesso das gestantes ao pré-natal. Quanto antes for iniciado o pré-natal, né, mais fácil a gente estar detectando precocemente essas hepatites e entrar com medidas para estar evitando, né, a transmissão para o bebê. O adequado controle dos bancos de sangue, né, para evitar a transmissão através de hemoderivados, a orientação e disponibilização para a população, né, de preservativos, para os drogaditos, inclusive, nos CRTs, nos centros de tratamento, né, de IST/AIDS, você tem disponibilização, inclusive, de agulhas, seringas estéreis, para evitar esse compartilhamento, né, e a orientação de evitar o compartilhamento de giletes, alicates. E, por fim, vacina, né, vacina salva, né, a gente tem já a vacina das hepatites A e da hepatite B. As duas estão já fazendo parte do calendário vacinal do Ministério da Saúde. A vacina da hepatite B faz parte do calendário vacinal desde 2002. O que acontece é que
pessoas que nasceram depois de 2002, muitas vezes não tiveram o acesso a essa vacina, então a gente tem que estar vendo com exames, caso não tenha ainda uma resposta vacinal, a gente encaminha para vacinação. E a hepatite A, ela entrou também mais tardiamente no calendário vacinal do SUS, agora em 2011. Também, então, muita gente não tendo tido acesso a essa vacina se nasceu antes de 2011. Como eu tinha falado no início, a gente está fazendo essa campanha de conscientização das hepatites virais, né? Essa campanha encabeçada pela Sociedade Brasileira de Hepatologia, mas também pela Sociedade Brasileira de Infectologia, o Ministério da Saúde, em que a gente, então, quer esclarecer a população, primeiro sobre a existência das hepatites virais, sobre as formas de transmissão dessas hepatites e que há tratamento para essas hepatites. Então, por exemplo, esses cartazes aqui, né, da campanha falando sobre hepatite B, esclarecendo sobre a existência da vacina contra a hepatite B, sobre a necessidade de um pré-natal adequado, tanto do gestante quanto do seu parceiro, né, porque afinal de contas, o parceiro pode transmitir o vírus B durante a gestação, inclusive, né, para a mulher. O uso de preservativo durante as relações sexuais, não compartilhamento de materiais perfuro-cortantes e testagem, né? Que a gente deve realizar a testagem, independente se tem sintomas ou não. Se tiver o exame positivo, quanto antes a gente entrar com o tratamento, melhor. O tratamento hoje disponível para hepatite B, ele é disponibilizado pelo SUS. Ele é um tratamento muito eficaz para controle da doença. Não para cura, mas para controle. E a hepatite C também está tendo uma forte campanha de detecção dos pacientes portadores, né? Tanto que o Ministério da Saúde está fazendo essa campanha, falando que indivíduos com mais de 40 anos, que em algum momento tenham sido submetidos a cirurgias ou transfusão sanguínea, principalmente antes de 93, devem realizar o teste, porque estatisticamente esses seriam os indivíduos com maior risco de terem uma infecção crônica não detectada até o momento. A hepatite C tem cura, o tratamento é disponibilizado gratuitamente pelo SUS, é tratamento super eficaz, e o paciente detectando precocemente a doença, ele se trata e recebe alta, tem uma vida normal como de qualquer outro indivíduo. Por outro lado, se a gente tem a detecção numa fase mais tardia da doença no fígado, ele vai se curar da hepatite C, mas ele vai precisar manter o acompanhamento devido já ao quadro da cirrose hepática. Para vocês entenderem a importância, né, dessa campanha de detecção precoce, né, de pacientes portadores do vírus C, a Organização Mundial de Saúde estabeleceu metas para eliminação da hepatite C no mundo. E o Brasil foi um dos primeiros países a aderir a esse programa de eliminação da hepatite C. E para a gente poder ter essa meta de eliminar o vírus, o que significa eliminação? Não estou dizendo erradicação do vírus C no mundo, isso é mais difícil da gente conseguir estar obtendo, porque a gente tem áreas mais remotas do planeta onde a gente acaba não tendo a testagem adequada e o acesso adequado a medicamentos. Mas eu quero eliminar, tentar evitar, tirar a circulação do vírus aqui no nosso país, né? De modo que os casos que porventura venham a aparecer sejam casos vindos de outras regiões. Mas se eu elimino o vírus, a circulação do vírus aqui, eu diminuo e muito, né, o risco de transmissão, o risco de evolução para doença grave, né, e com isso o risco de mortalidade. Então, a nossa meta aqui, para a gente atingir até 2030, de eliminar o vírus C no nosso país, a gente precisa diagnosticar pelo menos 90% dos casos, então a gente precisa testar o maior número possível de pacientes. Eu preciso tratar pelo menos 80% dos pacientes portadores do vírus C, então eu preciso ter o diagnóstico e encaminhar esses pacientes para tratamento. E dessa maneira, eu tenho uma redução de em torno de 65% do risco de mortalidade de pacientes portadores do vírus C. E será que isso dá certo? Vou mostrar aqui esse gráfico do grupo de transplante de Curitiba, mostrando como dá certo.
Em 2014 foi quando a gente começou a disponibilizar esse tratamento para hepatite C, né, esse tratamento mais eficaz para a cura da hepatite C. Nessa época, em 2014, 66% dos pacientes que chegaram a ser transplantados, a causa do transplante foi a hepatite C. Em 2017, isso já caiu para 31% dos pacientes transplantados. E, já conversando de forma informal com colegas de grupos de transplante aí Brasil afora, essa taxa já caiu mais provavelmente, tá? Já em torno aí de 20% dos pacientes transplantados terem como etiologia o vírus da hepatite C. E aí, o que está aumentando hoje como causa, né, do transplante do fígado? É a doença que a gente vai estar falando agora, que é a doença gordurosa hepática metabólica. A doença hepática gordurosa metabólica, ou doença associada ao metabolismo, é um conjunto de doenças no fígado que causam a gordura no fígado, gordura essa que não esteja relacionada ao consumo do álcool e que tenha qualquer evidência justamente da presença dessa gordura, que a gente chama de esteatose, através de exames de imagem, como ultrassom, exames laboratoriais ou até através de biópsia, e que tenham pelo menos um desses critérios, que são ou sobrepeso versus obesidade, né? Ou presença do diabetes tipo 2, ou que tenham uma síndrome metabólica, que tenham evidências de um quadro de uma síndrome metabólica. Aqui, só para deixar claro o que a gente estava falando. Então, se eu tenho um exame de imagem, ultrassom, exames laboratoriais ou até biópsia no fígado, que indique a presença de esteatose hepática, e eu tenho um paciente com sobrepeso ou obesidade, isso representado por um índice de massa corporal acima de 25 em caucasianos, acima de 23 em asiáticos. Ou, se esse paciente é portador de diabetes mellitus tipo 2, eu já defino o diagnóstico, né, de uma doença gordurosa metabólica. Nos pacientes que não têm sobrepeso, obesidade, nem diabetes, se eles tiverem dois desses critérios, eu também fecho o diagnóstico da doença gordurosa metabólica. Que critérios seriam esses? Aumento da circunferência abdominal, aumento da pressão arterial, aumento de triglicerídeos ou a diminuição do HDL, que é o colesterol bom do nosso organismo, um pré-diabetes, ou seja, o paciente não é diabético ainda, mas já tem uma alteração do metabolismo do açúcar, expresso aqui por alterações laboratoriais, né? Uma glicemia de jejum entre 100 e 125, ou uma hemoglobina glicosilada entre 5,7 e 6,4, uma resistência insulínica. E a proteína C reativa também elevada, mostrando um processo inflamatório. Nesses casos, eu fecho o diagnóstico de doença gordurosa metabólica. E qual a importância dessa doença? Por que eu estou falando hoje aqui para vocês? E por que eu falei, o mês de julho amarelo, a gente é o mês de conscientização das hepatites virais, mas eu aproveito para estar falando um pouquinho sobre a conscientização também da doença gordurosa hepática. Porque hoje, essa é a principal causa de doença crônica do fígado, a principal causa de necessidade de transplante de fígado e de procura ao hepatologista. A doença hepática gordurosa metabólica, ela é mais frequente na quinta e sexta década de vida, mas isso não quer dizer que a gente não possa ter em idades mais precoces. Hoje a gente já tem muitos casos, né, na fase infantil, na fase pediátrica, né, de diagnóstico de doença gordurosa metabólica. E isso preocupa muito a gente. Por quê? Porque, como eu tinha falado antes, uma hepatite crônica, né, uma inflamação crônica do fígado, para evoluir até o estágio final de cirrose, do câncer no fígado, dura em torno de 20 a 30 anos. Se eu começo a ter isso na infância, isso quer dizer que o paciente com 20, 30 anos de idade, ele já pode estar cirrótico. Então, por isso a importância da gente estar detectando e evitando, né, a evolução dessa doença. A doença gordurosa metabólica pode estar presente em todos os grupos étnicos, mas é mais frequente em indivíduos hispânicos e americanos e europeus, mais do que nos afrodescendentes. Quanto ao sexo, ela pode se manifestar nos dois sexos, antes dos 60 anos de idade, mais comum no sexo masculino, e depois dos 60, com a menopausa, mais frequente no sexo feminino.
E já é sabido a associação genética da doença. Já temos alguns genes identificados que estão fortemente relacionados à evolução mais acelerada da doença e com um quadro de complicações de forma mais acelerada. Para vocês terem uma ideia, a incidência da doença metabólica no mundo, né, na população mundial, é em torno de 20%, né, variando aqui de acordo com os estudos entre 10% a 40%. Mas se a gente for para o subgrupo, né, de maior risco, que é o subgrupo dos obesos e dos diabéticos, a gente fica impressionado. Uma incidência aqui em torno de 90%, 95% em obesos, 55%, já tem trabalhos falando sobre incidência de até 80% em diabéticos, né, e portadores da síndrome metabólica, que é aquele distúrbio de alterações da glicemia, colesterol, aumento da circunferência abdominal, alteração do peso, da pressão arterial. E só a doença gordurosa metabólica pode causar esteatose? Não. A gente tem outras causas possíveis de esteatose no fígado, como as hepatites virais, como doenças genéticas, pós-operatórios, medicamentos. E claro que, então, quando a gente começa a avaliar o paciente, né, com esteatose, eu preciso fazer o rastreio dessas causas alternativas da esteatose para poder bater o meu martelo de que o quadro é metabólico realmente. Vou abrir um parêntese para falar aqui sobre a obesidade, porque eu estou falando o tempo todo da doença gordurosa metabólica e eu mostrei para vocês que mais ou menos 90%, 95% dos indivíduos obesos, eles têm doença hepática metabólica. Então, qual a importância da obesidade, né, para a doença? A importância é que, primeiro, a obesidade hoje é a verdadeira epidemia mundial nas últimas décadas. Para vocês terem uma ideia, na Europa, mais ou menos 50% da população tem um sobrepeso e mais ou menos 30% já são obesos. Nos Estados Unidos, né, que é onde a gente sabe, né, que tem o maior número de obesos no mundo, essa prevalência assusta. Nos últimos 30 anos, ela saltou, né, de 22% da população de obesos para 40% da população de obesos. E aqui no Brasil? Aqui não está muito diferente. Aqui, essa estatística de 2016 mostrava que 18,6% da população estavam obesas e 53,8% já portadoras de um sobrepeso. Isso já deve ter aumentado de lá para cá. E o que está associado ao desenvolvimento da obesidade, à ocorrência de obesidade? A gente tem vários fatores associados. Fatores esses que vão variar desde idade. A gente sabe que quanto maior a faixa etária, maior o risco de sobrepeso e obesidade. Sexo. Indivíduos do sexo masculino têm maior risco, né, de excesso de peso e obesidade. Você tem fatores relacionados ao grupo racial, indivíduos de origem hispânica ou afrodescendentes têm maior risco de sobrepeso e obesidade. Gestações, mulheres, né, que tiveram múltiplas gestações, quanto maior o número de gestações, maior o risco de ganho de peso. Ingestão de bebida alcoólica e a cessação do uso do tabaco, né, do cigarro. Causas endócrinas, como doenças da tireoide, por exemplo, uso de vários tipos de medicações, como o uso crônico de corticoides, alguns tipos de anticonvulsivantes e antidepressivos, e a gente tem a causa genética, né, o fator genético, que também já está muito bem estabelecido. Já temos também vários genes conhecidos e associados à ocorrência de obesidade. Por isso que não é incomum a gente ver, né, numa mesma família, várias pessoas com obesidade. A renda familiar e escolaridade também estão fortemente relacionadas ao risco do desenvolvimento de ganho de peso. Quanto menor a renda familiar, menor a escolaridade, maior o risco desse ganho de peso. Por quê? Primeiro, por falta de instrução adequada, né, de qual seria a dieta mais adequada. Segundo, pela questão financeira. Infelizmente, dieta saudável ainda é muito cara, né? E então, as dietas mais calóricas, né, elas acabam sendo mais baratas e de mais fácil acesso.
E aí, justamente, dieta é o nosso vilão, né? Se a gente faz o uso de alimentos processados, ricos em sódio e gordura, a gente está mais exposto ao ganho de peso do que se a gente fizer o uso de alimentos mais saudáveis, alimentos naturais, frutas, legumes, verduras, alimentos cozidos, grelhados, né? Evitando as frituras. E qual o perigo? Por que eu estou falando tanto aqui na doença hepática gordurosa metabólica, da obesidade e tudo mais? O perigo é que a gente estava falando que mais ou menos 90% dos indivíduos obesos vão ter algum grau de esteatose. Essa esteatose, essa presença de gordura no fígado, pode levar a uma inflamação crônica do fígado, que a gente chama de uma esteatohepatite. E é em mais ou menos 20% dos casos. E essa inflamação crônica, ao longo aí de 20 anos, mais ou menos, pode evoluir para uma cirrose, ou seja, perda de função do fígado, em que o tratamento final é o transplante do fígado. E, uma vez instalada a cirrose, existe o outro grande risco temido, que é o do desenvolvimento do câncer no fígado, né, o carcinoma hepatocelular. Risco esse que está aí em torno de 5 a 15% de incidência do carcinoma hepatocelular em pacientes cirróticos pela doença hepática gordurosa metabólica. E como é que a gente vai detectar a doença? Se a gente ficar esperando sintomas, a gente não vai conseguir detectar. Por quê? Porque cerca de 40% até 100% dos casos não tem sintoma nenhum específico. É um quadro de uma hepatite crônica totalmente assintomática. E a gente vai definir o diagnóstico, geralmente, se a gente fizer exames para estar investigando. Se a gente tem sintomas, geralmente são aqueles quadros bem inespecíficos de um desconforto no quadrante superior direito do abdômen, um aumento discreto do fígado, nada que leve a gente a pensar especificamente nesse diagnóstico. E, então, como é que a gente vai fazer o diagnóstico? Fazendo a detecção da esteatose, ou em exames de imagem, como ultrassom, ou na dosagem, né, de enzimas hepáticas, avaliação da função do fígado, e, claro, excluindo as outras causas possíveis de doenças do fígado. E como eu trato? Infelizmente, a gente não tem ainda um remédio específico para o tratamento da doença hepática gordurosa metabólica. Tem vários estudos em andamento, mas ainda nada eficaz liberado para uso, para comercialização. E então, o tratamento mais eficaz para a doença hepática gordurosa é a perda de peso. É perder o peso, pelo menos 7 a 10% do peso inicial, do peso basal, e uma perda mantida, ou seja, manter esse peso mais baixo. E essa perda do peso, ela deve ser feita como? Com mudanças do estilo de vida, ou seja, com melhor hábito alimentar, hábitos alimentares mais saudáveis e com a prática regular de uma atividade física. O ideal é que a gente faça, no mínimo, 30 minutos, 3 vezes por semana, de uma atividade física, de preferência uma atividade aeróbica. Mas qualquer mudança, né, da sua rotina já é um ganho, né, para o nosso organismo. Então, por exemplo, se ao invés de você usar o elevador para subir um lance ou descer 2 lances, você passar a usar uma escada, se você saltar do ônibus ou da estação de metrô um ponto ou uma estação antes para poder estar caminhando esse pedaço, isso tudo faz com que o seu organismo ele se movimente. E aí já é alguma atividade física que muda e muito, né, os riscos inerentes aí para o nosso organismo. Para vocês terem uma ideia, o aumento da atividade física foi associado a um aumento de mortalidade por todas as causas. Eu estou falando aqui todas as causas. Causas infecciosas, problemas de coração, neoplasias, né, cânceres. Então, tem uma redução de risco de mortalidade com a prática regular de atividades físicas. E falando especificamente do fígado, a prática de atividade física reduz a mortalidade cardiovascular nesses indivíduos. Se a gente só com as mudanças do estilo de vida e emagrecimento não for suficiente, né, para uma melhora do quadro hepático, a gente pode também fazer uso de farmacoterapia, ou seja, de medicamentos que vão ser usados para o controle da glicemia, para o controle da pressão, do colesterol, né, e que agem melhorando o processo inflamatório hepático. E por fim, se mesmo fazendo todas essas medidas, o paciente já estiver numa fase mais avançada da doença, né, de uma cirrose, num quadro mais avançado, o tratamento final, né, seria o transplante do fígado.
Nos pacientes que eu tento, né, tento toda essa mudança de estilo de vida, e que mesmo fazendo essas mudanças, isso não foi suficiente para eu atingir essa perda ponderal que a gente precisa, né, de mais ou menos 10%, hoje já é muito bem estabelecido que é recomendado o uso de determinadas medicações que ajudem nessa perda, que contribuam para essa perda de peso, né? Medicações essas que, lógico, devem ser administradas e acompanhadas, né, o seu uso, por um especialista, o próprio hepatologista, ou endocrinologista, ou um nutrólogo. Essas medicações, geralmente vão ser usadas não só para perda do peso, mas também para melhora do metabolismo do organismo, dessa forma melhorando o funcionamento do fígado. E em pacientes diabéticos com índice de massa corporal acima de 35 e que tenham doença gordurosa metabólica, a gente deve considerar a cirurgia bariátrica como tratamento mais agressivo, né, e definitivo para perda de peso, já que essa é a medida mais eficaz para melhora, né, e evitar a progressão da doença no fígado. Era isso que eu tinha a falar para vocês. Desculpa eu ter me excedido um pouquinho no tempo. E vamos abrir agora para a gente poder estar conversando e discutindo um pouquinho, respondendo as perguntas de vocês. Tá bom? Obrigada, doutora Perla. As duas primeiras perguntas já foram respondidas. Eu vou, então, dar uma selecionada, até porque nós temos pouco tempo, tá? Tem bastante pergunta. A Rita de Cássia, ela diz que fez um ultrassom e constatou um cisto no fígado, além da gordura. Ela costuma tomar chás diuréticos. Pode ser um causador? Na verdade, os cistos hepáticos, a grande maioria dos cistos hepáticos são achados totalmente benignos, que são achados, literalmente achados. A gente encontra quando a gente faz, né, o exame de imagem, mas sem nenhuma repercussão maior para o organismo. A não ser que eles sejam múltiplos, sejam cistos muito grandes, que aí possam causar algum efeito de compressão. Senão, a gente não tem nenhum tratamento específico e não tem relação nenhuma com a doença gordurosa. E nem com o consumo de chás. Agora, o consumo dos chás, a gente tem que ver sempre qual é o chá que você está usando, porque eles podem ter toxicidade para o fígado. Eles não sendo causadores da esteatose, mas se eu tenho já um fator de agressão que é a gordura no fígado, e eu posso estar usando uma outra substância que também agride o fígado, eu potencializo, né, o risco de lesão e de desenvolvimento da doença no fígado. Ok. O Ademir Felisbino da Silva, ele pergunta qual a importância ou riscos da silimarina presente no cardo mariano e em outros vegetais. Então, a silimarina, inclusive, tem algumas medicações à base de silimarina, são medicações naturais, à base da silimarina, e que vêm sendo comercializadas com a ideia justamente de uma melhora dessa gordura no fígado. Mas a gente não tem, até o momento, nenhum estudo científico que realmente tenha comprovado essa melhora. Né, melhora que a gente tem que estar vendo, tanto com a melhora dos exames de sangue, né, dos exames laboratoriais, das enzimas do fígado, mas principalmente a melhora histológica, se a gente faz a biópsia e vê que está tendo melhora da progressão da doença ali no fígado. Então, eu, particularmente, não prescrevo, geralmente, silimarina para os meus pacientes. Ok. A Adriana Marim Rodrigues, ela pergunta se quem não tem mais a vesícula continua tendo a função detox do organismo. Sim, continua, porque a bile é produzida pelo fígado. A vesícula é só um armazenador dessa bile. E o nosso organismo é muito inteligente. Então, ou seja, a gente até no iniciozinho, né, do pós-operatório da cirurgia da vesícula, tem às vezes uma menor liberação da bile, por isso que a gente pode ter até um aumento do número das evacuações. A gente orienta até no pós-operatório inicial, nos primeiros meses, evitar o consumo de alimentos muito gordurosos. Mas com o tempo, o fígado ele vai entrando num equilíbrio e ele passa a produzir a bile de uma forma regular para a gente conseguir estar mantendo a função de excreção, né, e inclusive da digestão dos alimentos gordurosos, que eu nem citei ali, mas que é outra função importante da bile. Ok.
A Daniela Faria Romano pergunta o que pode explicar, após uma hepatite medicamentosa, a intolerância à carne bovina. Não tem uma explicação para isso, sinceramente, não tem uma relação de uma coisa com outra. A gente tem que estar vendo aí se tem outros fatores associados, intolerâncias alimentares, que aí são problemas mais intestinais e não tanto aí a nível hepático. Ok. A Gilza Helena Gava, ela parabeniza pela palestra e ela gostaria de saber a diferença de alimentos superprocessados e os suplementos prescritos por nutricionistas. Como devemos utilizá-los? Não, os superprocessados são esses alimentos, as famosas junk foods, né, que a gente fala, são esses alimentos, nuggets, hambúrguer, os alimentos mais rápidos, na verdade, para a gente estar fazendo em casa, né, condimentados, e que eles fazem muito mal para o organismo. Os suplementos, aí a gente sempre tem que ter uma cautela muito grande. O que realmente está sendo usado como suplemento? Eu posso ter suplementos, por exemplo, de proteína, né, como a albumina, whey protein, por exemplo, mas muitas vezes o que é falado que é um suplemento, na verdade é uma associação de hormônios, e que aí a gente tem que ter um cuidado, uma cautela muito grande de estar fazendo uso que podem fazer mal para o organismo como um todo, inclusive para o fígado. Ok. A Andressa Cristina, ela diz que toma polivitamínicos todos os dias, se sente melhor e com mais energia. Eles fazem mal? Não, os polivitamínicos, né, os complexos vitamínicos, a princípio, eles não fazem mal. A gente, assim, especificamente para o fígado, o que a gente tem que estar vendo só, por exemplo, tem alguns polivitamínicos que tem, às vezes, um pouco de cafeína, porque são justamente para dar mais energia, e que, eu nem citei aqui a cafeína, eu vou falar agora um pouquinho, mas não para o fígado, não, para o fígado a cafeína ele é ótima. Muito pelo contrário, a recomendação do hepatologista é que se tome pelo menos um cafezinho ao dia, porque ele tem um efeito protetor para o fígado, tá? Mas para o estômago, aí entra o estômago na história, né? Porque se você já tem alguma sensibilidade maior da tua mucosa gástrica e você usa esses alimentos, por exemplo, cafeína, se você tem uma dose maior de vitamina C, que é ácida, isso pode causar uma irritação para o estômago. Ok. A Ana Paula Vicentini, ela disse o aumento do nível de ferritina no sangue pode ser indício de uma hepatite viral ou de gordura no fígado. Pode sim, excelente pergunta. A ferritina, ela é uma enzima de depósito do ferro no nosso organismo, mas ela pode estar aumentada em algumas situações. Ela pode estar aumentada, por exemplo, se a gente aumenta a ingestão de ferro, ou suplementos, uso de suplementos à base de ferro, eu posso ter um aumento de ferritina. Eu posso ter uma alteração genética, que se chama uma hemocromatose, em que eu tenho alteração do metabolismo do ferro, e com isso eu tenho um acúmulo de ferro no organismo. Mas a ferritina, ela é também uma enzima inflamatória, que a gente fala. Ela é um marcador de inflamação do organismo. Então, várias situações que causam inflamação no organismo podem aumentar a ferritina. Desde, por exemplo, uma infecção aguda, um status de uma infecção mais prolongada. As hepatites virais podem se manifestar com aumento da ferritina no organismo. A doença hepática gordurosa alcoólica e a metabólica podem se expressar com o aumento da ferritina no organismo também. E aí, nesse caso, o problema não é a ferritina, ela é a consequência. O que a gente tem que fazer é tratar o que está causando o aumento dela. Ok. A Dália de Cubatão, ela pergunta se a gordura no fígado, qualquer que seja a taxa no exame, deve-se lutar para eliminá-la? Sim. Hoje, a gente sabe, sim, que a gente tem que ter o cuidado, como eu falei, a doença gordurosa metabólica é quando eu tenho uma gordura acima de 5% do tecido hepático com presença de gordura. E aí, independente do grau, se ele coloca no ultrassom como uma esteatose leve, uma esteatose avançada, a gente tem que estar fazendo todo o cuidado. Até porque o ultrassom, ele é um exame bom para o diagnóstico, mas não para a aferição desse grau,
né, de acometimento do fígado. Nesse caso, o ideal seria até a biópsia do fígado. Isso aqui é um procedimento invasivo e por isso a gente acaba não biopsiando todo mundo. A gente seleciona aqueles pacientes que a gente acha que realmente a gente precisa estar fazendo essa avaliação mais detalhada ali, justamente de qual que está sendo o grau de acometimento do fígado. Ok. A Gilzelena Gava, ela pergunta o que é angioma no fígado e o que pode causar o angioma. Hemangioma. Deve ser hemangioma. Tá. O hemangioma é um tumor benigno do fígado. É um tumor, dos tumores benignos é o mais comum que a gente encontra. Ele é mais frequente em mulheres. Não tem uma relação associada ao uso de hormônios, nada disso. A princípio, é uma lesão benigna que acaba sendo um encontro, também por acaso em exames de imagem, onde eu tenho uma malformação, um aumento ali da vascularização, formando esse tumor vascularizado. O tratamento não é necessário na maioria das vezes, a gente faz só acompanhamento com ultrassom, com imagem periodicamente. A gente só pensa em tratar o hemangioma se ele estiver muito grande, causando compressão, ou se a gente estiver observando um crescimento dessa lesão. Que aí, então, a gente se preocupa de não ser pura e simplesmente um hemangioma, mas sim um outro tipo de tumor, que seria, por exemplo, um hemangiosarcoma, por exemplo. Ok. O Tiago Azevedo Moraes, ele pergunta se existe algum fitoterápico que comprovadamente ajude no combate da gordura no fígado, que você possa recomendar. Não temos, Thiago. Vocês vão ver, se vocês me conhecerem um pouquinho, vocês vão ver assim, eu como gastroenterologista e hepatologista, tenho duas medicações que eu vou sempre brigar aqui para evitar o uso. Uma são os fitoterápicos, que eu tenho medo de fitoterápico. Eu confesso, eu tenho medo de fitoterápico, que é como eu falei, fitoterápico, o grande problema é que a gente não tem estudo desses fitoterápicos. E aí a gente tem a possibilidade de intoxicação, de lesão renal e hepática com muita frequência. Eu, particularmente, vejo bastante o lado do fígado, né? Então, vou dar exemplo aqui para vocês de fitoterápicos que são usados como sendo super tranquilos. Herbalife, chá verde, chá de hibisco, cavalinha, várias dessas substâncias que a gente usa, né, de maneira geral, achando que não tem nenhum mal para o organismo, mas que podem sim causar uma hepatite grave, inclusive quadros de hepatite fulminante. E outra substância que eu não falei são os anti-inflamatórios, que aí falando da parte do estômago, né, mas também do fígado. Os anti-inflamatórios não esteroidais, eles são ótimos para tratar quadros agudos, né, de dor, tudo. Mas, por outro lado, se a gente usa eles indiscriminadamente, a gente pode aumentar muito o risco de lesões do estômago, úlcera, sangramento no estômago, lesões renais e, inclusive, hepatite medicamentosa também. Ok. A Fernanda Ferrari de Araújo, ela pergunta, ela diz que você comentou que o vírus da Covid pode causar problemas no fígado, e ela queria que comentasse um pouco mais a respeito disso. Não, na verdade, a gente viu, né, com o advento da Covid, a gente começou a observar que o vírus, ele causa uma doença sistêmica, né, o acometimento de múltiplos órgãos, inclusive o fígado. E aí, então, a gente começou a ver em pacientes com quadros respiratórios e que tinham um aumento das enzimas do fígado, um quadro de uma hepatite aguda. Geralmente é uma hepatite leve, a gente não teve necessidade de, por exemplo, transplante por conta de Covid, nada disso, são quadros leves, autolimitados e que tendem a melhorar com a melhora do quadro infeccioso, dentro de no máximo 2, 3 semanas a gente tem a normalização das enzimas. E é diferente de um outro quadro que a gente pode ter do fígado, que aí seria mais uma complicação tardia do fígado, que é o que a gente chama de uma colangite esclerosante associada também ao Covid. Essa costuma se manifestar 4, 5 meses depois dos quadros graves de Covid. E aí seria mais associada a eventos isquêmicos ali no fígado, onde a gente pode ter uma diminuição da árvore biliar, que drena essa bile que a gente fala, né, levando então a um quadro já crônico no fígado.
Ok. A Emília Guimarães da Silva pergunta até que idade podemos vacinar? Existem estudos de novas vacinas? Gostaria de uma live com a doutora falando de coração e fígado. Oh, Problemas comuns aos oh. Assunto muito legal. Mas então, a vacina, a gente não tem uma idade. O que acontece é que, por exemplo, no caso da hepatite A, a hepatite A ela é de transmissão fecal oral. Eu falei para vocês que ela é mais comum em locais com menor saneamento básico. Aqui estamos no Brasil, né, com baixo saneamento básico. Então, por isso, né, nos locais onde a gente tem maior transmissibilidade da hepatite a gente, na maioria das vezes, acaba tendo algum contato com o vírus ainda na infância, né, mesmo que você não tenha expressão da doença. Então, por isso que não é incomum uma pessoa fazer a sorologia da hepatite A e vir a sorologia positiva. E aí todo mundo fica, ai meu Deus, eu tenho hepatite A. Não, você teve em algum momento da vida contato com o vírus, nem fez doença sintomática, mas você já está imune e por isso não precisa tomar a vacina. Então, por isso que a campanha toda da vacinação, a princípio, é na faixa pediátrica, mas sim, a gente pode estar dando também em adultos. E a hepatite B é a mesma coisa. Hoje eles eles fazem a campanha de vacinação desde o nascimento, né? O bebê ele sai da maternidade já com a primeira dose da vacina para hepatite B, mas a gente fazendo um encaminhamento ao posto de saúde, eles administram a vacina independente da faixa etária. Ok. Doutora Adriana, ela pergunta se o emagrecimento rápido é pior para quem tem esteatose, se isso é verdade, que é melhor que seja feito, então, o emagrecimento seja gradual. E outra, eu vou emendar com outra pergunta, a pessoa que tem esteatose grau 1 e o clínico geral que o atendeu diz que não precisa de um acompanhamento específico, apenas reduzir seu peso, ele pergunta se é recomendável procurar um hepatologista, ainda que tenha tido essa recomendação. Vamos lá, vamos uma de cada vez. Primeiro, o emagrecimento rápido. Você tem toda a razão, o emagrecimento rápido ele não é bom, porque, como eu falei, o fígado ele é responsável pelo armazenamento de glicose, proteína, lipídios. Quando você faz um emagrecimento muito rápido, você estimula esse estado mais catabólico ali do fígado, e com isso, você, na verdade, pode até agudamente aumentar a quantidade de gordura ali no fígado. Entendeu? E depois voltar ali a um equilíbrio. Então, o ideal é essa perda gradual e progressiva. E segundo motivo principal, se a gente perde muito rápido, a chance da gente ganhar muito rápido é muito grande também. Então, o ideal é a mudança do estilo de vida, que é o mais difícil, né? A gente mudar o estilo de vida para não voltar a ganhar o peso, que isso é que é o fundamental aí para a gente poder estar mantendo o fígado bem. Segunda pergunta... desculpa, o que você estava falando? A Sandra Regina, ela foi detectada esteatose grau 1, né, no ultrassom, e o clínico geral falou que basta emagrecer, não precisaria. Isso é uma questão que a gente está trabalhando, inclusive, não só com vocês, nessa divulgação e conscientização, né, da doença gordurosa metabólica, mas inclusive com os médicos, né, de outras especialidades. Hoje, o endocrinologista, ele já tem bastante consciência da importância, né, do acompanhamento da doença hepática gordurosa. Aí a gente está fazendo campanhas, inclusive, com as outras especialidades que, sim, a gente precisa fazer um acompanhamento, porque na maioria das vezes esses pacientes têm algum distúrbio metabólico e que precisa ser tratado para estar evitando a progressão da doença. Tá? Então, sim, se num primeiro momento não teve um acompanhamento, acho que seria válido, sim, você estar procurando o hepatologista para uma melhor avaliação. Ok. Doutora, eu vou fazer a última pergunta, então, tá bom? Eu acho que a Rosângela Cardoso Galo, ela pergunta, qual a melhor proteção para o nosso fígado no dia a dia? Acho que para fechar Nossa, essa pergunta aí é complexa, viu? Não, a melhor maneira da gente se proteger primeiro, a proteção contra formas da gente ter contato com agente agressor, com qualquer agente agressor. Então,
as boas condições de limpeza, né, e de saneamento para evitar as transmissões fecais orais, a questão justamente de não compartilhamento de alicates, de materiais perfuro-cortantes, o uso de preservativo, o acompanhamento periódico com realizações de exames, né, exames de rotina, que eu costumo sempre falar, não só para o fígado, mas para a gente como um todo, pelo menos uma vez ao ano, realizar exames de sangue, para a gente estar vendo como é que está o açúcar, o colesterol, o fígado, os rins. É uma maneira rápida né, da gente estar tendo uma noção se está tendo algo a mais que a gente precise estar investigando ou tratando de maneira adequada. A alimentação é importante, lógico, para tudo, né? Se a gente faz uma alimentação mais saudável, a gente evita esses distúrbios metabólicos e, com isso, eu evito o desenvolvimento de várias doenças. Evitar de ficar colocando para o organismo, né, várias substâncias que estão na moda, né, digamos assim. A gente, infelizmente, tem esses modismos, né, de tempos em tempos vão surgindo alguma medicação, alguma substância milagrosa, né, que funciona para tratar desde a raiz do cabelo até a unha do dedão do pé. Desconfie. Se você tem uma substância que está sendo vendida como sendo assim, milagrosa, desconfie. São medicamentos que podem, primeiro, não ter efeito nenhum, ou que podem ter efeitos maléficos para o nosso organismo, tá bom? E beber, não estou dizendo que não possa beber, mas beber com moderação, né? A gente tem que ter todo, eu acho que para a vida, né, como um todo, a palavra-chave é a moderação, né? Alimentar-se com moderação, beber com moderação, e a prática da atividade física, que é fundamental, aí, independente de qual doença a gente estiver falando. Tanto mental quanto física, né? Muito obrigada, doutora Perla. Então, a gente está encerrando por aqui, eu deixo para você se despedir. Muito obrigada, ótima palestra. Obrigada. Agradeço aqui o tempo, desculpa eu ter passado um pouquinho de tempo para estar falando. Estou aqui à disposição para qualquer dúvida, se quiserem estar encaminhando também até dúvidas por e-mail, para estar esclarecendo aí para vocês. E, na dúvida, se tem alguma alteração, sinais de esteatose, procurem o hepatologista. Quanto à pesquisa de sorologias, né, testes para as hepatites virais, principalmente a hepatite B e C, não só agora no mês de julho, mas é uma meta do Ministério da Saúde de estar fornecendo e deixando um fácil acesso, né, às testagens das hepatites virais. Então, a gente tem desde campanhas, por exemplo, em estádios de futebol, metrôs, estações de metrô para testagem rápida, mas quem tiver interesse em estar fazendo teste, a gente tem os CRTs, os Centros de Referência e Tratamento de ST-AIDS, e que disponibilizam esses testes rápidos sem necessidade de pedido. É só você chegar lá e falar que você quer fazer o teste, que eles fazem na hora ali para você. Tá bom? Até mais aí, tenham um bom almoço, né, e uma boa tarde para todos. Tchau, tchau.